Cara, esse vídeo aqui vai ser o vídeo mais difícil de gravar, mano, porque eu já gravei ele umas 3 vezes, cara. Ah, muito mais, já foi umas 5 vezes já. Só que assim, é que eu não consigo resumir, cara. Tá ligado que eu não consigo resumir o vídeo? Vocês vão entender, tá? Vocês vão entender. Primeiramente, meu nome é Igor, eu sou projetista e eu criei essa ideia aqui. Esse vídeo aqui, ele não vai ter roteiro, nada. Eu vou tirar tudo da minha cabeça pra falar sobre esse projeto. Eu vou explicar sobre a ideia, sobre a estrutura do projeto, como que eu cheguei nesse protótipo, como que foi o primeiro rascunho e qual o futuro pra esse projeto aqui, tá? Eu vou explicar o que que ele é, como que ele funciona. Só que eu não consigo explicar só sobre o projeto. Esse projeto ele tem uma importância muito grande pra mim. Esse projeto me trouxe visibilidade, entendeu? Então se eu tô aqui gravando por uma câmera, tem uma conta no YouTube, tem uma conta no Instagram, tem patrocinador. Tudo isso que eu criei coragem pra fazer, que muita gente não tem coragem, gostaria de fazer, é por conta desse projeto aqui. Então eu tenho um carinho por ele, por isso que eu não consigo só falar sobre ele. Eu preciso contar um pouquinho sobre o contexto que eu estava inserido pra poder chegar nessa ideia aqui. Esse vídeo ele vai ser muito importante porque ele pode ajudar algumas pessoas. Não é um vídeo só sobre engenharia, sobre projetos, sobre produtos. Ele vai ser um vídeo que vai ajudar algumas pessoas que trabalham com, sei lá, com apresentação de ideias, pessoas que desenvolvem coisas, pessoas que precisam apresentar, planejar coisas, né, projetos diversos de qualquer área, para ajudar essas pessoas, talvez essas pessoas se identificarem no mesmo contexto, talvez essas pessoas estejam no mesmo contexto da vida que eu tava quando eu tive essa ideia. Cara, essa ideia me mudou muito, mano, me transformou muito, e ela veio assim num momento da minha vida que foi muito inusitado. Não esperava, não estava planejando nada. Isso aconteceu muito de repente, sabe? Coisas assim que eu não chamo de coincidência, coisas que Deus foi conduzindo, coisas que foram dando muito errado, assim, muitas coisas diversas dando errado, e que depois de tudo fez sentido, que eu falei, caramba, era pra eu fazer isso, sabe? E então, eu não consigo falar só sobre o projeto, tá? Infelizmente, eu vou tentar resumir o máximo que eu puder. Eu não tenho roteiro, nada, porque eu preciso facilitar o vídeo. Eu sou projetista, né? Então eu crio coisas para as pessoas, eu tenho clientes, eu atendo empresas, atendo clientes, eu tenho também os vídeos que eu faço para os patrocinadores lá no Instagram. E então eu não posso ficar perdendo muito tempo editando, não posso ficar fazendo muita firula aqui nos vídeos. Então, infelizmente, esse vídeo vai ser mais simples um pouquinho, mas eu vou tentar explicar o máximo possível dessa ideia aqui, como que eu cheguei nela e como ela tá transformando a minha vida em tudo. Vocês têm que entender, cara, que se eu faço projeto hoje, né, se eu crio coisas do zero, se eu faço protótipos, se eu desenvolvo coisas que as pessoas não conseguem comprar, né, se eu faço tudo isso hoje, é porque eu passei a minha vida inteira fazendo. E assim, quando eu falo a vida inteira mesmo, faço isso desde criança. Assim, minhas memórias mais antigas é fazendo coisinha, brinquedo, assim, com massinha de modelar, aquela massinha epóxi, sabe? Eu já fazia meus brinquedos. Eu tenho um projeto, eu vou deixar o print aí na tela. Ele era de 2010, eu tinha 13 anos. É o meu projeto mais antigo que eu tenho registrado, que é um projeto um suporte que eu fiz pra deixar meu videogame em pé. Então você imagina, mano, eu tinha 13 anos, foi em 2010 isso. Então, cara, eu faço projeto faz muito tempo, cara, eu faço porque eu gosto muito, tá ligado? Eu tenho tesão em projeto, tipo, cara, sabe o que é você sentar na frente do computador, você abrir um software de desenho 3D, você fazer um sistema totalmente complexo, você criar algo que não existe ainda, aquilo vai existir, e você tá criando aquilo sem sujar a mão, você tá colocando parafuso, você tá colocando porcas, você tá colocando todos os componentes mecânicos ali, e você não tá sujando a mão, você não tá saindo da sua cadeira, você tá fazendo ali no seu computador. Cara, isso pra mim é muito assim, não é por dinheiro, nada, porque eu acho muito legal isso. Então, cara, eu comecei, na verdade, a desenhar em 3D, não era porque eu queria fazer projeto, nada, porque eu queria fazer jogo. Então eu comecei a desenhar em 3D quando eu era criança, porque eu queria fazer jogo, eu gostava muito de jogar, gostava muito de videogame. Cara, aí as pessoas começaram a me pagar pra fazer, faz um projetinho aqui pra mim, queria visualizar como ia ficar o projeto em 3D. Então aí eu comecei, sabe, fazer coisas assim pras pessoas, tal, fazer uns projetinhos pras pessoas. Vocês vão entender. Esse vídeo vai fazer sentido pra vocês, tá bom? Esse vídeo vai ser bom pra você. Talvez você tá precisando assistir esse vídeo aqui, não é só sobre a ideia, mas esse vídeo talvez ele vai te motivar, ele vai te fazer sair do lugar, sabe? Ele vai te tirar da sua zona de conforto. E talvez se tem algumas coisas dando errado, assim, na sua vida profissional, é porque talvez tá dando errado porque você vai ter que vai ter que sair da sua cadeira aí, cara, e colocar alguma ideia em prática, tá ligado? Eu não fui projetista a minha vida toda. Eu fui comprar impressora, aliás, fui montar uma impressora 3D com 18 anos. E eu não tava na faculdade ainda. E aí eu fui me interessando mais por projetos mesmo de engenharia, e até que eu entrei na faculdade de engenharia mecânica para realmente entender como é que funcionava essa parada. E aí sim eu fui começar a trabalhar com projetos. Entrei na indústria, comecei a trabalhar como desenhista industrial, até que eu cheguei numa empresa muito grande. É uma empresa que eu fazia projetos que eram transportados por caminhão. Até tem um vídeo aí, se eu conseguir eu vou deixar aí pra vocês verem. É um vídeo que eu tava vendo o projeto no computador, e aí minha casa aqui tem uma vista muito grande, eu consigo ver a pista. Tava passando o meu projeto em cima do caminhão. Falei, putz, me deu um orgulho, assim, sabe? Ver meu projeto assim, um projeto gigante, assim, passando em cima do caminhão, assim. Eu até gravei e postei. Eu prometo, eu vou falar sobre o projeto. Mas vocês precisam entender esse contexto, tá? Como que eu cheguei nessa ideia? Toda essa história que eu tô contando é pra chegar nessa ideia aqui. Você tem que entender que eu só era um CLT, eu era um simples projetista de uma indústria. Eu não tava fazendo vídeo, nada, cara. Quem era eu? Quem sou eu hoje? Imagina no passado. Eu comecei como eu entrei numa empresa muito grande, eu comecei a ter uma pira de querer crescer na empresa. Porque eu comecei tava assistindo uma série na época, Mad Men, tá ligado? Não sei se vocês já assistiram. Mas eu comecei a entrar numa pira de
querer crescer assim na empresa, sabe? Cara, eu comecei a me esforçar muito, eu comecei a apresentar ideias, comecei a levar coisas assim pros diretores e tal. Cara, realmente eu comecei a estudar muito essa parte administrativa, sabe? Eu queria ser um executivo, cara. Eu queria ser uma pessoa muito importante dentro da empresa, sabe? Eu queria ser um funcionário importante. Eu vi aquilo, eu achava aquilo um jogo de xadrez, sabe? Como que eu mexo essas pecinhas pra eu sair de um simples desenhista pra um executivo da empresa? Chegou um momento que aí eu vou ter que expor algumas pessoas aqui. Quem me conhece vai saber de quem que eu tô falando. Essa pessoa, ela começou a notar que eu tava crescendo. E aí eu entrei num cenário, assim, de inveja, sabe? E realmente comecei a ser prejudicado por uma pessoa. E o problema não é você ser prejudicado por alguém. O problema é que quando você ama muito o seu trabalho e você é movido por aquilo, que eu sempre fui movido por projetos, né, por criar coisas. Eu cheguei num momento da minha vida que essa pessoa começou a me prejudicar, que ela tinha uma inveja de mim, porque eu tava crescendo na empresa, eu realmente tava começando a conquistar a confiança das pessoas. E aí eu comecei a ser muito prejudicado. Tenho provas bem explícitas, assim, que eu fui prejudicado. Eu não guardei mágoa, não tinha ódio da pessoa na época. Isso foi muito importante pra mim. Não guardar mágoa da pessoa, não guardar ódio. Só que isso me fez tão mal. Se você é homem, você vai entender. Porque, assim, eu tenho a importância do trabalho muito forte, assim, dentro de mim por conta dos meus pais. Meus pais me ensinaram a amar muito o trabalho. Dar muita importância em trabalhar bem, em ser esforçado no trabalho. Cara, você imagina, meu trabalho, que é a única coisa, assim, que eu tenho, assim, pra me sustentar, eu comecei a me sentir invalidado, assim, tipo, putz, eu não sou bom. Meu trabalho é ruim, o que eu faço é ruim. Por conta de uma pessoa que tava me prejudicando. Essa pessoa queria me fazer acreditar que eu não era capaz. E é uma pessoa que tava há muitos anos na empresa aí, tipo, você imagina, você mira nessa pessoa, cara, porque você quer chegar em cargos mais altos. Você imagina que o que aquela pessoa fez é o certo. Você tem aquilo como exemplo. Tudo que a pessoa fala, você acredita. E eu não sou ninguém, nunca fui ninguém, nunca tive cargos muito grandes. Eu queria aprender a ter. E essa pessoa me fez acreditar que eu era uma pessoa muito ruim. E realmente, cara, me prejudicou muito, assim, cara, muitas coisas ruins, assim mesmo. Que me fez ficar muito mal mesmo, tá? E aí eu cheguei numa fase da minha vida que aí eu realmente tive que parar tudo, assim, pra me cuidar, me medicar, fazer terapia, é aquela coisa que todo mundo passa, não é frescura nada, não é mimimi nada, tá? Todo mundo passa por isso, eu passei, tá tudo certo. Só que, cara, na época isso fez muito mal pra mim, não fazia sentido tudo que tava acontecendo. Comecei a ter uma mudança na minha vida, comecei a olhar tudo, assim, tipo, sair daquela pira de noia, de querer crescer e realmente comecei a simplificar um pouco mais a minha vida. E aí comecei a entrar numa fase mais espiritual, de começar a realmente entender a real existência de Deus, que eu sempre fui católico, mas até então não acreditava muito. Começou a acontecer coisas na minha vida que só foi fazer sentido depois, mas acontecimentos, assim, espirituais que eu não estava entendendo porque que aquilo estava acontecendo, comecei a me tratar, comecei a me cuidar. E eu precisava fazer coisas que me reerguessem de novo, assim, me trouxessem energia emocional de novo. Primeiro eu comecei a buscar mais a vida espiritual, comecei a fazer mais oração, sou católico, comecei a buscar entender mais a Bíblia. E aí eu comecei a cuidar de toda a minha vida, comecei a cuidar, me exercitar, comecei a fazer coisas que eu gostava. Essa foi a primeira parte do vídeo. Desculpem se não fez sentido, agora vai fazer, tá? Obrigado se você tá até aqui, inclusive, putz, me ajuda aí no canal, cara, tá no comecinho, entende? É difícil, olha o conteúdo que eu tô trazendo, mano. Não tô falando só de desenho, só software. Tô falando de todo o processo criativo de uma pessoa que trabalha com projeto. Toda a vida, como é a vida de uma pessoa que trabalha com projeto, que vive de projetos, que vive de criar coisas. E uma pessoa que realmente ama o que faz. Então, cara, putz, é um puta de um conteúdo, cara, que você não encontra na internet. Me dá um like aí, me ajuda com alguma forma aí, cara. Comenta, fala, putz, Igor, melhora em tal coisa, faz isso aqui. Pode me criticar, mas putz, me ajuda, por favor. Como que eu cheguei nessa ideia, né? Por que eu contei toda essa história? E o que ela tem a ver com essa ideia aqui, essa ideia dessa garrafa, né? Não essa exatamente, porque essa daqui já é outra versão. Cara, eu precisei fazer coisas nessa época aí, eu comecei a fazer coisas pra me trazer de novo esse ânimo, sabe, cara? Essa energia emocional, assim, pra eu fazer, assim, eu precisava me reerguer, cara, de alguma forma, sabe, cara? Eu me senti muito mal, tava muito mal dentro do meu trabalho. Falei, velho, vou voltar ali no meu quartinho, na minha oficina que eu tenho, eu vou começar a criar coisas de novo, sabe, cara? Eu quero começar a criar coisas, assim, tipo, fazer minhas pecinhas, fazer meus projetinhos ali, sabe? Sujar minha mão um pouco, pra eu... Putz, é isso que me traz alegria, sabe? Criar coisas é o que me move. E eu sabia que isso ia me fazer bem, sabe, em algum momento. Putz, cara, eu tava na academia um dia, e ali eu tava treinando, cara, eu percebi que, assim, eu carrego, eu guardo as coisas no armário, né? Mas eu tenho a chave do armário que eu tinha que carregar no treino. Isso me incomoda muito, cara, me carregar coisas assim no treino, assim, sabe? E aí eu uso meu celular também pra ouvir música e eu tenho fone de ouvido também. Então ali, cara, já são várias coisas pra carregar e além disso ainda tem a garrafa de água que eu também uso na academia. Ali, cara, eu falei, velho, porque assim, ó, eu ia pegar o peso, eu ia montar ali o equipamento pra poder usar, eu esqueci alguma coisa, esqueci a garrafa de água. Aí eu voltava pra buscar a garrafa de água, eu esqueci a chave. E aí, cara, eu comecei a me perder, velho. Eu tinha que carregar um monte de coisa na academia. Falei, velho, eu preciso criar alguma coisa pra eu resolver esse problema. E aí, cara, o que aconteceu? Tava nesse contexto de criar alguma coisa, de me sentir bem de novo. E ali eu falei, velho, eu vou criar essa garrafa aí. Cara, eu lembro que quando eu fiz assim o protótipo, tem até a cena assim, eu criando no papel ali, o rascunho ali, que eu até postei na época, né? Eu tava tendo essa ideia, vendo como que eu ia
criar essa ideia ali, como que eu ia fazer isso. E aqui fica uma lição valiosa aqui no vídeo, porque assim, quando eu fui mostrar essa ideia pra alguns amigos, as pessoas falavam assim, legal. Sabe quando a pessoa não entendia o que você queria? Porque assim, cara, eu pensei, putz, eu vou criar uma garrafa de água, que eu consigo guardar o celular, que também consigo guardar a chave, consigo guardar fone de ouvido, e vocês entendem que ficou confuso quando eu passei essa ideia. E a lição, cara, é o seguinte, quando você tiver uma ideia, se você não tiver uma forma muito clara de mostrar ela, da forma que você realmente está imaginando, não mostra, cara, porque a pessoa vai olhar aquilo e não vai entender, e não é por maldade, é porque realmente a pessoa não conseguiu entender. E aí você vai desanimar, você vai achar que a ideia é ruim, enfim, não mostra, cara. Principalmente se for para cliente, cara, você tem que ter uma forma muito clara de mostrar o projeto. Sei lá, faz um rascunho bem feito, faz um 3D bem feito, para você poder mostrar a sua ideia, porque se você mostrar só um rascunho, ninguém vai achar legal, cara, não vai fazer sentido. E ali eu falei, eu vou criar essa garrafa de água. E eu já tinha uma conta no Instagram, onde eu postava os meus vídeos. Uns videozinhos assim de mecânica, assim, sabe? Mas essa conta já tava lá um ano, parada, eu nem postava nada. Postei o vídeo, né? Putz, eu lembro que eu postei, era na hora do almoço. E aí eu fui pra academia, né? Voltei da academia, era na hora do almoço, assim, era meio-dia, 1 hora que eu treinava. E o meu vídeo já tava com 1.500 visualizações. Eu fui mostrar pros meus amigos, e só o período de mostrar pros meus amigos já tinha subido pra 3, 4 mil. E eu falei, nossa, imagina, se continuar assim, vai chegar final de semana, vai estar com 10 mil visualizações. E no final da tarde já tava com 10 mil. E aí eu falei, caramba, meu vídeo viralizou, velho. Assim, eu fiquei chocado, cara. Você imagina, a gente sempre tá falando de viralizar, pessoas viralizou, não sei quem viralizou. Você fica com uma pira, assim, sabe, que você acha que isso é muito inalcançável. E de repente o seu vídeo viraliza ali, o meu vídeo viralizou, cara. Eu falei, meu Deus, cara, sabe, você furou a bolha. Eu falei, caramba, as pessoas estão me vendo, cara. Que louco isso. Eu falei, velho, não, acho que foi um vídeo só, vou postar mais um. E assim, cara, parece que as coisas foram conduzindo pra eu fazer isso. Falei, cara, será que eu tenho que postar vídeo? Será que é isso agora é minha vida? Minha vida vai ser de criar conteúdo, criar vídeo? Tava nessa fase assim de transformação, uma transformação espiritual, onde as coisas começaram a fazer sentido pra mim. Tudo que deu errado assim no passado, cara. Tudo que deu errado no meu trabalho, você imagina se eu tivesse conseguido conquistar coisas ali dentro do meu trabalho. Eu ainda estaria preso lá na empresa, que foi uma empresa muito boa, mas, cara, não ia estar feliz igual eu tô hoje aqui criando minhas coisas. É muito difícil, é extremamente difícil. Criar projeto, criar um produto, fazer vídeo, é muito difícil, mas pra mim é satisfatório. E ali, cara, eu já tava, tipo, me transformando ali como pessoa, né, me sentindo uma pessoa melhor, mais tranquila, sabe? A filosofia cristã começou a me ajudar muito nesse sentido. E comecei a ficar com a mente mais clara, e ali eu falei, cara, eu acho que é isso, velho, eu acho que essa é a minha vida. E o projeto em si, né, cara? Vamos falar do projeto em si. Como que eu desenvolvi esse rascunho? Qual que foi a primeira versão? Como que eu cheguei nessa versão aqui? Cara, quando eu fiz a primeira versão, ela era para ser o reservatório. Então eu estava criando realmente uma garrafa. Quando eu criei essa garrafa, muita gente se identificou com a minha dor na época da academia, né? Com essa dor que eu tinha, assim, eu não gostava de coisa no bolso e tal. Então eu realmente precisava de algo para armazenar minhas coisas, assim, sabe? Então eu vou usar esse daqui de exemplo, né? Na época, o que eu criei? Eu criei uma... Ela tá fazendo barulho aqui, ó, porque eu ainda tô ajustando. Esse daqui não é a versão final, tá? Eu tô olhando ali no display. Então, ó, eu vou guardar o meu celular aqui, né? E a primeira versão já era assim. Vou guardar meu celular aqui. Eu vou travar aqui embaixo, que vai ter uma trava para poder segurar esse aqui sem meu celular cair. E aqui tem uma caixinha. Isso daqui é uma caixinha, ó, para poder guardar minhas coisas. Cara, olha que perfeito, mano. Galera, esse perfeito não é, mas assim, tá muito bom isso daqui. Eu gostei muito dessa ideia. E aqui a tampa da garrafa, normalmente. Quando eu fiz a primeira versão, que é essa versão aí que vocês estão vendo, qual que era o problema? É que essa primeira versão, ela era o reservatório. Vocês entendem que eu estava fazendo isso com uma impressora 3D. E nesse ponto, as pessoas já estavam querendo isso. E eu falei, cara, então tá bom, eu preciso fabricar. Na impressora 3D não dá para fabricar por N motivos, tá? Até coisa assim, até por coisa de aprovação, sei lá, dos órgãos que controlam essas coisas de metro, sei lá. Tem muita coisa envolvida, muita coisa mesmo. E a impressora 3D seria limitada nesse sentido. E por isso que eu fiz essa versão aqui que ela tá aqui hoje. Essa versão aqui, ela não é bem uma garrafa, ela é uma case para uma garrafa, tá? Então vou até colocar cenas aí para vocês verem. Tá mostrando que vai uma garrafa PET aqui dentro. Que ficou muito mais fácil para mim nesse momento transformar isso daqui numa case. Beleza, eu tinha entendido na época e aqui eu vou abrir o jogo mesmo, vou mostrar tudo, vou falar toda a estratégia que eu tenho com essa garrafa. Eu percebi que a impressora 3D ia ser limitada para eu transformar isso num produto realmente. E a ideia, cara, nunca foi transformar isso num produto. Sinceramente, eu não queria vender coisa, eu não queria ficar rico com o produto, cara, eu queria que as pessoas me vissem, só isso. Eu tava muito feliz com a conta do Instagram, eu tava muito feliz com isso que eu tô fazendo hoje, né, criando um canal no YouTube, as pessoas me vendo. E isso pra mim já é o suficiente. Chegou algum momento que eu falei, cara, beleza, vou tentar fabricar isso daqui, mas não sei se vai dar certo. Cara, chegou marcas, né, falando comigo, né? Uma marca legal, até assim, que eu tava me apresentando uma proposta muito boa pra realmente comprar a ideia, assim. Eu não sei se eu posso contar, eu acho que eu não vou poder contar, mas enfim, eu acabei desistindo da proposta, porque, por uma questão pessoal mesmo, porque eu tava vendo tudo aquilo, cara, toda aquela burocracia que eu ia ter que correr atrás pra transformar isso realmente num produto. Rapaziada, vocês sabem o preço de
colocar um produto no mercado, cara, é muito caro. Cada peça, o preço do molde para cada peça dessa daqui custa aí, sei lá, uns 60 mil reais, se eu não me engano, tá? Isso foi para fazer na China. Então, cara, é muito caro, é muito burocrático e leva muito tempo. E aí eu falei, velho, putz, cara, mas, mano, imagina agora eu tenho uma conta que as pessoas estão me vendo, eu vou ter que parar isso daqui para cuidar de um produto que eu nem sei se vai dar certo. Cara, eu parei pro produto, eu não assinei contrato, eu agradeci o pessoal que estava investindo. Nunca foi por dinheiro isso daqui, cara, isso que eu tô fazendo nunca. Né, aliás, agora é porque eu vivo disso, mas eu preciso viver disso, né? Eu não tenho mais um emprego CLT, né? Tanto que a minha conta começou a crescer num ponto que eu falei, eu vou viver disso, eu vou sair do meu emprego e vou realmente viver. Eu vou fazer o vídeo, captar cliente, vou tentar criar, estruturar isso que eu tô fazendo de alguma forma que eu consiga ser um autônomo. Eu não queria não gastar meu tempo criando um produto que ia levar tanto tempo assim pra ficar no mercado. Ah, Igor, putz, mas você foi burro, né, cara? Você ia ficar rico, você ia ficar milionário, velho. Naquele contexto que eu tava naquele momento, não era meu foco. E eu não me arrependo nem um pouco de não ter seguido com aquela ideia lá na época. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque esse projeto aqui, eu sempre usei ele realmente, cara, pra que as pessoas entendessem o meu potencial de projeto. Sabe? Tipo assim, que as pessoas entendessem que isso daqui é um produto que eu desenvolvi. Ninguém, sabe? Eu consegui desenvolver um produto inteiro. Um produto que tá sendo pensado, que tá sendo desenvolvido ainda, que já tem uma modificação que eu vou estar fazendo aqui, já tem coisa que eu vou mudar para realmente transformar isso aqui num produto. Mas que o principal objetivo é para que vocês me conhecessem. E isso eu tô conseguindo fazer isso. Então esse sempre foi o principal foco desse produto aqui, tá? Só que agora eu cheguei num ponto de imaginar que é o seguinte: isso aqui vai me trazer visibilidade, beleza, ele já me trouxe, porque as pessoas já sabem que eu consigo construir isso daqui, mas agora eu preciso mostrar para as pessoas o meu potencial que o meu projeto tem de realmente servir, de ser útil, não só ser bonito, não só parecer que funciona, mas realmente funcionar. Então agora eu realmente preciso transformar isso aqui num produto. Isso aqui realmente vai ter que virar um produto, dentro da minha estratégia de realmente trazer visibilidade, trazer público. Isso aqui vai virar um produto. Eu falei, né, da modificação, que agora isso daqui vai ser uma case, né? Vou deixar aí as cenas aí para vocês verem do projeto em si, para vocês entenderem como que eu tô transformando isso daqui agora, né? Vai uma garrafa PET aqui dentro. Ficou muito mais fácil, porque agora não é mais uma garrafa, mas é uma case para uma garrafa. E aí esse projeto ficou parado um tempo, né? A primeira versão ficou parada, porque eu não tinha mais interesse comercial nela. E eu comecei a fazer outros projetos, comecei a fazer outros vídeos, tal, comecei a, né, buscar clientes realmente, aí eu comecei a atender vários clientes, várias pessoas. E aí eu deixei esse projeto de lado. E agora eu tô trazendo ele de novo, por quê? Porque eu quero realmente mostrar para as pessoas o meu potencial de fazer meu projeto dar certo. Só que eu tive que fazer essa modificação de transformar ele numa case, não mais uma garrafa. Ele não é mais um reservatório. Ou seja, a garrafa PET vai aqui dentro. E agora a pessoa pode, inclusive, se em algum momento sujar lá dentro, sabe? Quando você limpa tanta garrafa que parece que já não serve mais para nada, você pode simplesmente trocar a garrafa lá e reutilizar, colocar uma outra garrafa ali. E eu posso realmente fazer vários desenhos para vários tipos de garrafa, vários modelos, inclusive aquelas garrafas de inox. Então agora é uma case, não é mais um reservatório, né, de água. Eu acho isso muito mais legal, mais útil, eu acho. Particularmente, eu acho que vai ser mais fácil para mim, dentro das condições que eu tenho de criar um produto, de criar esse tipo de produto. Não criar um reservatório de água, né, mas criar realmente uma case para qualquer garrafa de água. Então eu acho que isso vai ser muito melhor, assim, para mim, né? Mas sempre pensando em visibilidade, em estratégia de rede social e tal. Mas agora eu vou transformar ele num produto. Quais são os planos com esse projeto aqui, cara? Eu vou transformar ele primeiro num produto digital. Eu vou pensando se eu vou criar uma marca, se eu vou continuar com a minha marca, Igor Mechanical Design. Eu não sei ainda o que eu vou fazer, eu tô estudando muito sobre isso. E eu vou realmente começar a introduzir essa coisa de produto digital. O mercado de impressão 3D tá mudando, muita gente tá comprando impressora 3D. Cara, isso vai mudar. Eu acho que cada vez mais as pessoas vão ter impressora 3D na casa. E eu acredito muito que esse mercado de produtos digitais, realmente produtos que não é produto digital tipo infoprodutos, mas produtos realmente que vão ser um produto físico, mas primeiro numa versão digital, num arquivo. Eu tô acreditando muito nesse mercado, cara. Eu acho que isso aqui primeiramente vai ser um arquivo digital. Vai ser um produto digital em forma de arquivo. Essa é a minha primeira estratégia, para realmente trazer algum recurso também, me levantar algum recurso, me levantar uma grana, né? E aí depois eu vou pensar em produção e realmente produzir isso daqui na impressora 3D mesmo. Vou criar uma farm de impressora 3D, eu não sei. Mas a princípio, isso daqui vai ser um produto digital. Então, primeiramente, o que eu peço para vocês, para esse vídeo não ficar muito longo, já tá grande. Para esse vídeo não ficar longo, eu preciso que vocês, primeiro, deixem as dúvidas de vocês, vou gravar mais vídeos explicando sobre o projeto mesmo, né? Eu vou mostrar o 3D dele. Infelizmente esse vídeo teve que ter outros elementos ali para vocês entenderem o contexto disso, para vocês me conhecerem mais também. E agora eu vou falar realmente, né, eu vou gravar mais um vídeo falando realmente do projeto em si, tá? Vou explicar melhor sobre a estrutura do projeto, porque eu acho que aqui vai ficar muito grande agora para falar sobre ele. Mas realmente vou explicar aqui a anatomia do projeto, o que eu tô tendo dificuldade. Realmente, cara, vou expor tudo aqui, tá? Vou expor tudo. E já aproveitem esse vídeo aqui para deixar dúvidas de vocês. Alguma coisa que ficou inexplicado, o que eu pretendo fazer, não sei, cara. Perguntem, tá? Aproveitem esse
esse ponto aqui do comentário aqui, essa ferramenta para vocês tirarem essas dúvidas para eu trazer no próximo vídeo. Esse vídeo foi o contexto, né? Como que eu cheguei nessa ideia e agora no próximo vídeo eu vou realmente esmiuçar aqui o projeto. Como que tá esse protótipo aqui, tá? Vou deixar até para vocês verem mais um pouquinho aí. Putz, cara, esse vídeo ficou estranho, né, velho? Eu acho que ficou, mas eu peço muita paciência para vocês, cara, porque é muito difícil ter um canal no YouTube. É muito difícil, cara, fazer vídeo. Então vai ser meio que... o que vocês estão vendo aqui é meio que um vlog mesmo, assim, pra vocês acompanharem, pra ver se eu vou conseguir realmente ganhar dinheiro com isso daqui. Pra vocês verem se eu vou ter essa capacidade empreendedora de colocar um produto digital em prática, de realmente transformar isso aqui num produto. Mostrar que vocês podem criar coisas assim também na casa de vocês. E não só como hobby, né? Mas talvez transformar o hobby em algo profissional, que é algo que eu fiz a minha vida toda. Enfim, cara, deixem aí os comentários aí de vocês, deixem dúvidas, porque eu vou trazer no próximo vídeo falando muito mais sobre o projeto mesmo, de uma forma mais técnica. Se inscreva aí, cara. Eu vou tá melhorando esses vídeos aí, mas peço muita paciência para vocês, por favor. Obrigado. Um abraço.